e que a Mãe Maria Santíssima possa nos abençoar com a sua luz rosa de puro amor, fortalecendo a nossa conexão com o divino nessa noite, para que tenhamos uma boa noite de estudo bem conectada com o plano espiritual. Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que tenhamos uma noite maravilhosa de estudo, que o grande irmão William, o diretor espiritual dessa casa, nos abençoe, que o irmão Pena Branca, que o irmão Tupã e todos os outros guias, irmã Diana, irmã Anitta e todos os outros espíritos que trabalham nessa casa nos abençoem, nos deem passes e renovem as nossas energias durante esse momento de estudo. Declaro abertos os trabalhos dessa noite aqui do Centro Espíritos Humildes de Jesus e o tema da nossa palestra de hoje será o reino animal. Muitas pessoas pediram para que eu falasse sobre a relação dos animais quando eles desencarnam, também a função deles enquanto aqui que nós estamos encarnados, e também falar um pouco sobre essa relação energética dos animais com os humanos. É bem interessante falar realmente sobre esse tema, já que ele é um tema que está intrinsecamente ligado conosco, desde o início da nossa evolução lá como caçador, coletor, a nossa conexão com os cães, por exemplo, para caça, com os gatos, por exemplo, para limpeza e para o controle de pestes e por aí vai. Então, esse é um tema bem interessante e para dar base de estudo aqui para ele, eu selecionei aqui o Livro dos Espíritos, porque no Livro dos Espíritos trata dos três reinos, base para a gente entender a influência e a utilidade dos animais na construção dessa realidade aqui. Nesse trecho aqui do Livro dos Espíritos, a gente vai falar dos reinos. E os reinos seria uma subdivisão bem parecida com a divisão que é dada lá na biologia. Para quem já estudou biologia, lá também tem os reinos, tem os filos e etc, etc. E a gente sabe que Kardec era um professor de faculdade de pedagogia lá na França, era um professor de francês, inclusive até poucos anos atrás, gramáticas, dicionários, livros feitos por Kardec ainda eram utilizados para ensinar a língua francesa e como métodos de pedagogia de ensino, com perguntas e respostas. Ele tinha um vasto conhecimento e conexão com estudiosos de várias áreas. Então, como ele queria dar um contexto para o kardecismo de estudo científico, ele pegou muitas das nomenclaturas, dos termos, dos usos dados por outros caminhos de estudo, como a ciência da biologia, para poder nomear também as subdivisões dadas aqui ao kardecismo, aos reinos, só que no sentido espiritual. E uma dessas divisões, que é dada aqui no início do Livro dos Espíritos, é a divisão dos três reinos: o reino mineral, o reino plantaico, ou das plantas, plantae, sei lá, e o reino animalia, ou animal, já como chama lá a biologia. E também, é claro, o quarto reino, que faz parte do terceiro reino, que é o reino hominal. Afinal, muitas pessoas esquecem, mas nós, seres humanos, somos animais. Entre muitas aspas, racionais, mas somos animais. E nesse trecho aqui vai falar dos três principais reinos que dão base à nossa existência. Como vocês bem sabem, nós vivemos numa dimensão 3D, que tem como característica principal o fato de ainda existir vida densificada, de ainda existir matéria densa. Como a gente bem sabe, existem vários níveis de matéria e existem matérias em níveis mais sutis. Para ficar mais fácil de exemplificar, a gente pode olhar, por exemplo, a água. Tem a água no estado sólido, tem a água no estado líquido, ela fica mais rarefeita e pode chegar ao estado gasoso, e as moléculas dela podem se dissipar tanto a ponto de ficar de um jeito onde a gente sente no ar apenas como umidade, nem vê o vapor, aquela fumacinha esbranquiçada da água. Então a gente sabe muito bem que existem níveis de densidade diferentes para cada coisa que existe na realidade. E definir em quatro
elementos, 4 reinos, 4 coisas da realidade, é uma definição que é dada desde a antiguidade para a gente entender o plano físico. Geralmente, os grandes filósofos, estudiosos, esotéricos, dividem em 4 elementos: o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo e o elemento ar, seguindo essa ordem de densidade. A terra é a mais densa, depois a água, depois o fogo, por ele ser rarefeito e ainda estar ali meio que quente, meio que vivo, por último o ar, por ser o mais, digamos assim, sutil desses 4 elementos. E segundo essa visão, tudo que existe na nossa realidade é uma mistura objetiva e verdadeira, física e notável, e também é uma mistura filosófica desses 4 elementos. Eu já expliquei várias vezes, dando um exemplo, por exemplo, de uma árvore que está no reino Plantae, e ela tem, de certa forma, nela os 4 elementos. Por exemplo, uma árvore ela está estabilizada com raízes postas na terra. E essas raízes postas na terra estão estáveis e fixas, formando a árvore acima daquele solo que é o elemento terra. Apesar de muita gente achar que a árvore come terra, ela não come terra em momento algum. Ela só pega os minerais da terra para transformar aqueles minerais na sua estrutura de tronco. A árvore se alimenta apenas dos raios solares. Raios solares que representariam o calor, que representariam a radiação, que representariam, de certa forma, o elemento fogo. Então a árvore também absorve elemento fogo para se manter viva. E alguém abriu o microfone aí e já fechou de novo, eu acredito. E esse movimento que existe dentro da árvore, no xileme, no floema, que são as veias dessa árvore, são representações do movimento do elemento fogo. Afinal, tudo que se movimenta na nossa realidade, entre aspas, tem fogo dentro. Por exemplo, o motor de um carro. A ignição do motor de um carro é através de uma faísquinha que transforma o combustível em fogo, e o fogo do movimento gera o movimento do motor. O seu coração bombeando está, de certa forma, emitindo calor, assim como as reações químicas de todo o seu organismo, que fazem com que você seja um ser endotérmico, que gera calor e se mantém vivo através desse tal calor, dessa tal vitalidade. E você existe também porque existe elemento água dentro de você. Sem o seu sangue e sem essa água que constitui o seu corpo, não existiria essa sopa do seu organismo tendo esse processo de reações químicas no elemento água que você é. E, por último, o elemento ar, que a planta também absorve através da transpiração, da evaporação e também, é claro, da fotossíntese de todos os sistemas onde ela absorve o gás carbônico e transforma em oxigênio. Então, se vocês pararem para pensar, quase tudo tem 4 elementos se você for para uma parte mais filosófica e uma parte mais reflexiva. E a base dessa materialidade aqui, se a gente parar para pensar, é o reino mineral, que seria o primeiro reino e o reino base. Se vocês pararem para pensar, a Terra, o nosso planeta Terra, basicamente é um grande pedação de rocha. E esse tal pedação de rocha, peraí que eu vou voltar, vou pegar uma aguinha que minha garganta tá coçando. Esse grande pedação de rocha que a gente vive, que alguns chamam de planeta Terra, mesmo tendo, entre aspas, mais água, é a base de todo o nosso sistema. Afinal, a gente precisa da terra para se locomover, a gente precisa da terra para retirar os minerais que fazem parte do nosso corpo. A gente se alimenta de terra, afinal, sei lá, uma batata é terra, afinal, sei lá, boa parte daquilo que a gente come, se não quase tudo, vem do elemento terra, do ato de plantar. As frutas que você se alimenta, que você come, estão e vêm da terra. Então, tudo que você parar para pensar tem a base da terra. Seu corpo, os seus ossos
são feitos de cálcio e de outros elementos que são basicamente terra. Então, tudo que existe aqui na nossa realidade vem da terra. E a terra já foi muito sólida, já foi como as rochas. E a gente sabe que tem lá o processo do intemperismo físico e químico que foi deteriorando essas rochas, e essas rochas foram virando diferentes tipos de solo, e as plantas absorvem os sais minerais e transformam ele em coisas mais elaboradas, e as vitaminas e etc. das frutas que a gente precisa para comer. Então, sem a base do reino mineral, nada existiria. Mas eu citei aqui o intemperismo, não é? Tem o intemperismo químico e o físico. O químico é feito das reações químicas que acontecem com a rocha, que nem eu falei, que vai deteriorando a rocha. E tem o químico, o físico e o químico. O físico é, por exemplo, sei lá, agora me bugou, mas se eu não me engano, tipo, o raio solar incidindo na rocha, a chuva batendo na rocha, vai fisicamente deteriorando e quebrando ela até ela se deteriorar e virar um solo. E o químico tem as reações químicas, vamos dizer que teve a chuva ácida, e essa chuva ácida foi lá deteriorando e tudo mais. Então, precisou do elemento água e do elemento fogo, deteriorando de certa forma o elemento terra para ela se refazer. E tem também o elemento ar, a oxidação. O oxigênio não está o tempo inteiro fazendo a gente envelhecer, ele também deteriorou a terra para que ela se tornasse a rocha, para que ela se tornasse a terra, e assim as plantas do reino plantar pudessem absorver e transformar essa terra no reino das plantas, que é o reino plantae. Então, sem a planta para poder também fazer o oxigênio, para transformar os gases de uma forma que a gente vivesse aqui, nada também existiria. Então, tem o reino mineral, que é o reino com menos consciência que se pode ter. Depois vem o reino vegetal, onde as plantas, de certa forma, têm um levíssimo nível de consciência, do tipo de apenas se manter viva. Afinal, aqui esse também trecho define entre seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos, para a gente que lembra das aulas de biologia, representam os seres que têm vida própria, e a planta, de certa forma, ela tem vida própria, ela produz folha, ela cresce, ela se desenvolve, ela precisa de água, ela precisa de luz, ela precisa de alguns fatores para se manter viva. Então, as plantas, elas já têm uma espécie de consciência, mas não é consciência de pensar, não é consciência de sentir. É tipo uma consciência de conseguir se manter viva. E depois do reino das plantas, que a gente sabe que tem uma ligação intrínseca com a gente, através do oxigênio, da alimentação e de tudo mais, vem o reino animal. Eu poderia continuar falando por horas aqui de planta, mas não vou focar muito, porque o nosso objetivo hoje é o reino animal. E o reino animal, ele vem exatamente de um nível de consciência um pouco mais desenvolvido. Em livros como esse daqui que eu estou mostrando aqui agora, Mediunidade de Cura, do espírito Ramatiz, e também esse daqui, que é o Fisiologia da Alma, também do espírito Ramatiz, ele explica sobre como o reino animal e o reino hominal têm uma relação muito profunda. Por quê? Segundo ele, os animais eles têm uma coisa chamada instinto coletivo, ou então pensamento coletivo. Porque se você parar para pensar, todo gato gateia. Todo gato, não importa de onde você for, ele vai agir como um gato e ele vai ter os mesmos instintos e as mesmas atitudes de um gato. Todo sapo sapeia. Ele vai fazer web, ele vai pular, ele vai viver perto da água, etc, etc. E todos eles têm um comportamento muito parecido, porque animais eles têm um instinto coletivo, um pensamento coletivo, e eles basicamente repetem aquilo que a consciência do nível animal permite. Ah, Francisco, mas eu tenho um cachorro e ele é super esperto. Esse cachorro ele percebe. Ah, ele pensa assim, ele me ouve, ele me entende. Não. O que acontece é que no contato contigo, como ser humano, ele, através da observação e da dinâmica de relação contigo, aprende a perceber comportamentos que são favoráveis e que te deixam alegre na sua conexão com ele, e que também desagradam e que ele percebe que ele não deve fazer para que assim não te magoe. Então,
Os animais, eles têm um instinto coletivo e eles estão desenvolvendo muito lentamente a consciência para que um dia eles sejam espíritos que possam vir no reino hominal. Mas segundo o próprio livro dos espíritos, a diferença do nível de sair do mineral para o vegetal é de bilhares, trilhares, quadrilhares de anos. De sair do reino plantas para o reino animal também demora trilhares, quadrilhares, níveis inimagináveis de números de anos também para sair. E para sair também do reino hominal, que é o nosso, que a gente está do homem, para o nível angélico, também milhares, trilhares. E para sair do nível angélico para o nível de deidade, de Deus, milhares, trilhares. E para sair do nível de Deus para outro mais evoluído, milhares, trilhares, e por aí vai. Então, todas as escalas, todos os reinos, eles têm níveis diferentes de consciência e de percepção. Aí a galera também fala, Francisco, mas eu vi um macaco que ele foi treinado e ele tinha uma memória incrível e ele fazia tudo o que era ensinado pela dona. Exatamente, memória, repetição, cognição de repetição, sei lá, deu um docinho para ele porque ele fez isso, então ele aprende a sempre fazer isso. Mas como a gente espelha, a gente imagina que ele tem consciência, mas na maioria das vezes ele não tem. Meu cachorro ele fica perto de mim quando ele vê que eu tô triste. Ele percebe que você tá diferente, ele percebe que você tá agindo diferente, e ele realmente se aproxima. Mas ter consciência, entender, pensar, olha, ela tá triste, e pensar dentro da cabeça dele, ele não consegue porque ele ainda está no reino hominal, quer dizer, reino animal. E lembrando, nós, seres humanos, somos animais. Nosso corpo é animal. Nós somos do reino animal. A nossa diferença é que nós desenvolvemos a consciência e o pensamento. Então, por isso, nós estamos no reino hominal, de homem. Porque nós somos os únicos seres dessa dimensão aqui, neste reino aqui, que temos a capacidade de pensar por nós próprios, de articular fala e, através dessa fala, comunicar e entender de uma forma onde eu consigo ser emissor e receptor. Eu estou falando agora para vocês, eu estou sendo emissor e vocês estão me ouvindo e me entendendo e sendo receptores. E se eu fizer uma pergunta para vocês, provavelmente vocês vão conseguir me responder. E aí também muita gente vai lá e pergunta: "E Francisco, e papagaio? O papagaio não fala?" Mas é que tá, papagaio não fala, ele repete palavra. Se você ensina o papagaio a xingar, ele vai xingar. Se você ensina ele a dar parabéns, ele vai bater parabéns. E por aí vai. Apesar de terem glândulas, cordas vocais, que é o nome certo, eles não sabem o que eles estão falando, eles só estão repetindo. Então, quanto mais eles têm contato conosco, humano, eles têm uma tendência a meio que aprender a evoluir e ter um pouquinho mais de desenvolvimento. Mas animal é animal e eles precisam ser cuidados da forma que animais precisam. Tanto que hoje em dia um dos debates que vem mais acontecendo é do estresse dos animais e também de animais desenvolvendo ansiedade e também cansaço. Porque muitas pessoas acabam adotando o animal como forma de ter uma companhia e o animal, devido aos comportamentos, eu queria usar outra palavra, mas problemáticos do dono, acabam pegando também isso. Porque nós, humanos, temos um jeito muito ruim de ensinar os animais, humanizando eles. Por que isso é ruim? Porque, de certa forma, o animal ele foi nascido e criado para ser animal. Tem vários livros de adestramento canino que falam sobre como o fato da gente querer tratar cachorro que nem gente, na verdade, gera vários tipos de problema de hierarquia, de estresse, de cansaço, de tensões para o animal. E que o fato da gente estar humanizando demais eles, na verdade, está gerando vários problemas para esses animais. A maioria dos livros de adestramento canino falam sobre como a gente tem que tratar o cachorro como cachorro. E isso não é ruim. Ele, na verdade, vai se sentir melhor e seguro sendo tratado como o animal que ele é. É claro que a gente pode dar carinho, é claro que a gente pode dar amor, é claro que a gente pode chamar de nome, é claro que a gente pode dormir se você quiser junto, mas existem diferenças hierárquicas que precisam ser tratadas nessa relação com os animais. Vão lá ler os livros que vocês vão entender o que eu estou falando. Estou falando aqui por cima. Mas o importante a gente entender é que o reino animal ele existe e ele é um reino de transição para com o humano.
Lá na antiguidade, quando a gente começou a evoluir, quando a gente começou a se agrupar, os Homo sapiens, os Homo erectus, enfim, os animais, alguns tipos, também começaram a se aproximar de nós, como por exemplo os canídeos, os antigos lobos, que foram se domesticando e se tornaram os cachorros domésticos. Porque eles começaram a se aproximar dos humanos, porque os humanos saíam para caçar, um grupo de homens saía para caçar, e esse grupo de homens acabava precisando, às vezes, de ajuda para pegar a presa, para, sei lá, morder a presa. Os cachorros faziam isso. Então, para alcançar, para encontrar a presa no meio da mata, e geralmente, quando o homem conseguia caçar e pegar uma presa bem grande, eles davam parte da carne e ossos para os cachorrinhos comerem. Então, mais ou menos há 10 mil anos, 7 mil, dependendo da leitura, foi quando os homens e algumas espécies de lobos começaram a ter uma relação. E é claro que o lobo tinha de ser um lobo mais dócil, um lobo mais tranquilo para poder ter contato com o humano. Senão, imagine aí se ele atacasse o humano do nada. Então foi tendo toda uma seleção natural, onde os lobos mais agressivos foram se afastando dos humanos e os mais dóceis foram ficando cada vez mais dóceis, cada vez mais gentis e cada vez tendo uma relação de cumplicidade maior com o ser humano. Tanto que dizem que os gatos, eles têm muita reação, muita vontade, muita coragem de brigar e também um jeito mais arisco, mais afastado, porque o processo de domesticação dos gatos veio bem depois. Enquanto que o dos cães veio no período de caça, o dos gatos veio no período das revoluções agrícolas, do período onde os humanos começaram a guardar celeiros de cereais. Por quê? Porque quando juntava muito trigo, muito milho, muito feijão, muito sei lá o quê, geralmente atraía barata e rato. E os gatos, que eram felinos caçadores, começaram a ficar próximos a esses celeiros para poder comer esses animais. E eles aprenderam a perceber que eles precisavam ter uma boa relação com os humanos para ganharem esse espaço, essa confiança, essa relação. Então a domesticação dos gatos também veio devido a isso. E o reino animal, ele está associado exatamente a esse desenvolvimento da conexão e da consciência para que um dia o animal chegue no reino hominal, que em nós passamos a ser do reino hominal devido a um processo de intercâmbio energético e espiritual. Livros como Os Exilados de Capela, entre outros livros, dizem que nós, seres humanos, somos espíritos de outros planetas, como Capela, entre outros planetas que estavam passando por processo de transição, que já não podiam mais encarnar lá, então foram postos para encarnar aqui na Terra nos seres que tinham capacidade para isso, que eram alguns tipos de macacos, alguns tipos de macaco que tinham essa habilidade, que tinham essa possibilidade de vivência. Se vocês pararem lá para ler depois o Sapiens de Yuro Yaval, sei lá, aquele best-seller que é bem famoso, ele explica que o desenvolvimento dos cérebros dos homens começou quando eles puderam ter mais acesso a, tipo, alimento em uma grande quantidade, como comer cereal, porque assim o cérebro humano ele conseguiu ter desenvolvimentos e mais acesso à energia, além das proteínas que geralmente a gente comia, e isso conseguiu a gente ter um desenvolvimento e também um instinto de grupo, a seleção de grupo, grupos que eram mais unidos tinham a tendência a viver melhor e a desenvolver melhor. E nesses corpos hominídeos começaram a encarnar esses espíritos mais evoluídos que podiam fazer essa transição do reino animal para o reino hominal. Já tem outros livros que dizem que não, que surgiram espontaneamente alguns seres humanos e que isso foi gerando desenvolvimento. Eu sou mais uma mistura do criacionismo com o evolucionismo. Eu entendo que aqueles macacos lá que já tinham algum nível de consciência, que já tinham uma diferença cerebral, em vez de encarnar espíritos do nível animal, começaram a encarnar neles espíritos de níveis mais evoluídos, e assim foi tendo meio que um processo de transição até mudar para o nosso nível atual. Mas isso é só uma das teorias que eu estou criando aqui agora, explicando aqui agora, com base no que eu li em todos esses livros. Não, cada livro diz uma teoria diferente de como foi esse processo. Outros dizem que nós simplesmente surgimos aqui, enfim. Outros dizem que a gente foi feito barro, como a Bíblia, enfim. Cada um vai dizendo de um jeito
e por aí vai. Tanto que eu já expliquei para vocês que os seres adâmicos vêm de Adão, e Adão vem lá do hebraico barra sânscrito, eu acho que é do hebraico, que Adão significa algo como terra. Então, por isso que o nome do primeiro homem, entre aspas, seria Adão, porque Adão lá na língua era tipo terra, e tecnicamente a história da Bíblia diz que a gente veio do barro, desse barro moldado por Deus, e Deus colocou lá o instinto, o espírito, enfim, o sopro divino, como dizem alguns. Então, o reino hominal, ele é um reino que está dentro do reino animal, mas ele é um desenvolvimento desse reino animal. Então, os animais eles têm uma relação profunda conosco e toda a natureza. A gente vê, por exemplo, o exemplo dos pássaros que dispersam sementes. A gente vê do nada no telhado de uma casa um pé de mamão enorme. Aquilo ali foi obra dos passarinhos. E todo tipo de animal gera equilíbrios ecológicos diferentes. Eu já citei para vocês, por exemplo, o caso do Parque Yellowstone, que é um parque lá nos Estados Unidos, onde se tinham muitos lobos, mas todos eles parece que morreram durante uma época. E isso gerou inúmeros desastres ecológicos. Como não tinham mais lobos, a população de cervos, de veados e de outros animais desse tipo cresceu demais. Isso começou a fazer com que eles comessem muito da grama que tinha lá e com que eles começassem a compactar o solo de uma forma que a infiltração da chuva já não era mais tão boa quanto antes. E isso simplesmente fez um rio sumir, um rio que passava no centro desse parque. E vários desequilíbrios ecológicos, já que vários outros animais que dependiam da grama, que também dependiam de um solo e dos tipos de vegetais que nascessem naquele solo, não tinham mais como sobreviver ali. E aí, alguns anos atrás, tem documentário disso no YouTube, é lindo. Eles colocaram de novo casais de lobos para viver lá nesse parque. E como tinha muito alimento disponível, em pouco tempo esses lobos cresceram e fizeram várias alcateias lá dentro. Começaram a comer bastante os cervos e tudo mais. E, acreditem se quiser, isso fez com que o solo voltasse a ficar normal e, de novo, os rios que saíam, as nascentes que tinham ali naquela região voltaram a brotar e voltou a ter um rio lá nesse parque. Obviamente, depois de um tempo de tanto comer esses animais, começou a ter uma população muito grande de lobos, os lobos começaram a brigar entre si, começou a ter dificuldade de alimento, aí os lobos começaram a morrer, nisso começou a ter pouco lobo para muito cervo, porque os cervos voltaram a conseguir se reproduzir, e até hoje está lá esse ciclo de uma hora tem muito lobo, e aí fica com pouco cervo e eles começam a morrer e começam a passar por dificuldades, aí começa a crescer de novo a quantidade de cervo, aí os lobos começam a se alimentar de novo e vai se equilibrando porque a natureza é assim. O que eu quis contar com essa história é isso. A percepção de como a natureza o tempo inteiro se equilibra e de como nós somos os únicos tipos de animais que estamos destruindo sem parar essa tal natureza. Nós estamos desmatando o tempo inteiro, cortando árvores o tempo inteiro, extinguindo plantas o tempo inteiro com os nossos tipos de atitude. Mas uma das coisas que pediram para eu focar também aqui na explicação de hoje era em relação aos animais e a morte desses animais e o que acontece com eles. Também nesses dois livros que eu já mostrei aqui, mas vou mostrar de novo, o Mediunidade de Cura, de Ramatiz, e o Fisiologia da Alma, de Ramatiz, que eu estou mostrando aí para vocês, é dito o seguinte, que como os animais eles vivem numa frequência energética diferente da nossa, simplesmente não existe um umbral para animal. Algumas pessoas perguntaram lá no grupo: Francisco, animal vai para umbral? E aí é que tá. Para eu explicar a vocês, vocês também têm que parar para relembrar a minha palestra sobre umbral. O que é que eu falei na palestra sobre umbral? Eu falei que o nosso nível de consciência e de pensamento fazia a gente vibrar energia. E que se eu tinha pensamentos ruins, eu vibrava energia ruim, e o meu espírito ficava carregado dessa energia ruim. Quando eu desencarnava, a minha energia ruim se atraía pela energia ruim e densa do umbral e eu ia acabando para lá. Mas como o animal não pensa, como cachorro não pensa, como gato não pensa, e nenhum outro tipo de animal pensa, no nosso nível de vibração, não se teria como ter um umbral.
de animais, porque simplesmente não tem como um animal ser atraído para a região energética umbralina. Ah, Francisco, mas tem livro que nem o nosso lá, ou sei lá o quê, que diz que no umbral tinham lobos, tinham cães, tinham tigres, tinham animais. Mas é que tá, não eram animais de verdade. Tem vários livros, como Os Dragões, por exemplo, do Umbral, que falam sobre como espíritos que são muito atrasados, eles acabam sendo escravizados psiquicamente por espíritos também atrasados. E que alguns espíritos, nesse processo, acabavam se tornando ovoides, acabavam se tornando espíritos animalescos. Então, quando você vê um cachorro grandão, obscuro no umbral, não é bem um cachorro. Na verdade, aquele ali era um espírito que era humanoide, que era do nosso nível evolutivo, e que por um processo de hipnose e psiquismo atrasado acabou se tornando um animalesco como aquele lá no Umbral. Também dizem que tem dragões no Umbral. Não é que tem um dragão lá. É que alguns espíritos eles se movimentavam, começaram a se plasmar como um dragão, porque isso assustava os outros espíritos lá dentro. Então, não existe animais no umbral. Se você vê animais no umbral, eles na verdade são espíritos humanoides que se transformaram e se atrasaram nisso. Por exemplo, tem relatos de livros que dizem que tem vampiros no umbral. Não é um vampiro, é um espírito humanoide como nós, que passou a se vestir, a colocar presas, a parecer um vampiro para assustar as pessoas quando elas fossem lá e assustar os espíritos que fossem para lá. Então, não tem animais no umbral. Ah, Francisco, mas e na colônia? Eu já vi lá no nosso lar o cara passeando com um cachorro. O panfleto da Testemunha de Jeová mostra um guepardo, um tigre, com a criancinha fazendo carinho. E aí? Só que é que tá, que nem eu falei. Os espíritos, eles aos poucos estão evoluindo, eles estão se desenvolvendo. Então, em locais mais evoluídos, sim, é possível que espíritos de animais estejam próximos a espíritos humanos para ajudar na continuidade do desenvolvimento espiritual deles. Mas, como os animais eles não fazem maldade, não tem como eles irem para um umbral. Ah, Francisco, mas eu vi um urso atacar um homem, matar o homem e dilacerar ele. Olha, o urso ele não está pensando, eu vou matar este homem porque este homem falou mal da minha mãe ursa. Ele atacou porque ele viu esse homem na área de proteção dele, na área do território dele, e ele atacou para se proteger. Ah, Francisco, e aquela cobra que picou meu tio avô e ele morreu lá na roça? Oxi, seu tio avô estava andando no local de onde a cobra vivia e ele foi picado por ela e a cobra fez isso apenas para poder também se proteger. Então, o fato do animal não terem uma intenção negativa faz com que ele não tenha como ir para um umbral. Afinal, ele não pensou que ele queria matar você. Ele fez aquilo como um sistema de defesa. Então não existe isso, um umbral para um animal. Ah, Francisco, então o espírito do meu cachorrinho vai para onde quando ele morrer? O espírito do meu gato. Segundo também esse livro, que eu já mostrei aqui, vou mostrar de novo, o Mediunidade e Cura e o Fisiologia da Alma e outros que eu li, o que acontece é que existem zonas espirituais específicas com a vibração desses animais, sei lá, uma zona energética só de cães, uma zona energética só de gatos, enfim, ou então de animais em geral, e que lá espíritos que estão associados à natureza, espíritos que estão associados a esses trabalhos, cuidam desses animais até que outra encarnação possa acontecer. E é dito em alguns livros o seguinte, por exemplo, se seu cachorro morreu hoje, é bem provável que nos próximos nascimentos de cães que tiverem, ele vai reencarnar, porque eles ficam muito pouco tempo no plano espiritual. Eles sempre estão encarnando e voltando, encarnando e voltando. Ah, Francisco, mas hoje em dia não se nasce mais tanto animal assim quanto antigamente. Hoje em dia a gente vê que tem vários em extinção. E o que acontece quando o animal fica em extinção? Gente, eu já expliquei. Os espíritos eles estão sempre evoluindo. Um espírito de um panda não vai ficar eternamente espírito de panda. Ele vai evoluir, vai crescer. Ou então ele pode encarnar
num tipo de animal parecido, sei lá, um urso em vez de panda, ou então ele pode ir para outra psicosfera de outro planeta que também está começando a ter vida parecida com a nossa para encarnar lá. Os espíritos evoluídos sabem o que eles fazem. Ah, Francisco, mas na minha infância eu tive um cachorrinho e eu era apaixonado por aquele cachorrinho. Tem como um dia ele voltar para mim? Tem como um dia eu pegar, adotar um cachorro e ser ele de novo? Sim. Afinal, tudo é feito por afinidade. Se um cachorro aparece na sua casa, se um gato aparece na sua casa, ele tem algum tipo de afinidade energética com a sua família, ou então ele tem alguma missão energética com a sua família. Então, sim, seu cachorro que faleceu por agora pode sim acabar, depois de um tempo, sendo de novo seu cachorro. Em outra encarnação dele, em outro cachorro, ele pode acabar sim voltando para você, se for da vontade dos guias, se for da vontade dos espíritos, sim. Mas lembre-se, geralmente a gente tem que evoluir, não é? Se eu já aprendi, entre aspas, tudo que eu podia aprender, sei lá, durante 12, 13 anos com o meu gato, com o meu cachorro, é bem provável que o próximo que venha, ele não tenha aquelas mesmas características do antigo cachorro, mas sim as características que eu preciso hoje em dia do meu novo animal de suporte. Então também tem toda essa relação, tem todo esse motivo também para o espírito que vai estar próximo a. Então a relação nossa com os animais é uma relação profunda de auxílio, para que um esteja auxiliando o outro a evoluir o tempo inteiro. Quantas vezes eu já não vi pessoas que estavam amarguradas, tristes, depressivas, e ganhavam um cachorrinho e voltavam a ficar felizes, tirar foto, fazer vídeo do cachorrinho todo dia, o cachorrinho ficar latindo, correndo atrás, ajudando essa pessoa, e essa pessoa também ajudando esse cachorrinho. Quantas vezes eu já não vi a pessoa que dizia que não ia cuidar do animal de jeito nenhum, que não queria ele de jeito nenhum, depois ser a pessoa mais apegada, que dorme junto, que faz carinho, que leva o animal para tudo que é canto. Os animais eles também estão aí para trabalhar e nos ensinar sobre a empatia e sobre as relações emotivas, sensíveis e positivas que a gente pode ter. Então é um trabalho lindo que os animais realizam relacionado a nós e esse reino animal. E aí a gente tem também o nosso reino, que é o hominal, que, como a gente sabe, é o reino de nós, humanos, que temos consciência, que pensamos, que refletimos, e que, quando nós nos depurarmos perfeitamente a ponto de não ter mais maldade no nosso espírito, chegaremos ao nível crístico, ou ao nível angélico. E desse nível angélico, quando for se depurando mais e chegar a um nível maior, vai chegar no crístico, que vai chegar no de deidade, de Deus e por aí vai, porque a evolução não para e a evolução não deixa nunca de existir. Eu não estou dizendo que um dia a gente vai chegar no nível de Deus, afinal, Deus continua evoluindo também. Então não tem como alcançar ele se ele já era absurdamente evoluído quando nos criou. Imagina como está hoje esse grande Pai amoroso. Então os reinos, eles têm toda essa relação aí conosco e toda essa relação de evolução. E aí agora, para continuar a explicação, também uma dúvida muito comum é relacionada aos chakras dos animais. Nós, seres humanos, como sabemos, temos 7 chakras, que eu sempre explico. O primeiro, o vermelhinho aqui da foto, é o genésico. O segundo, que é geralmente amarelinho ou esbranquiçadinho, nessa foto é diferente, é o básico. O terceiro, que geralmente é amarelinho ou laranjinha, é o solar. O quarto é o cardíaco. O quinto é o laríngeo. O sexto é o frontal. E o sétimo é o coronário. Eu já fiz uma palestra inteira falando sobre meditação e falando sobre como usar essa meditação consciente sobre cada um dos chakras para poder aprender a controlar a ansiedade e outras coisas. Está lá na playlist do canal sobre ansiedade e depressão, onde eu explico profundamente cada um desses chakras. E eu explico qual a função de cada um deles. E aí, o que é que acontece aqui que a gente pode entrar numa treta deliciosa? Tem livros que dizem que os animais têm apenas 4 chakras. Tem livros que dizem que são 7, que nem os humanos. E isso dá uma briga danada, porque eu vou aqui tentar apresentar os motivos e as explicações que ambas as vertentes dão.
Estão vendo aqui agora essa foto desse cachorrinho e desse gato? Aqui está mostrando de novo os 7 chakras, só que no corpo do animal, correto? De novo aqui a gente vê o genésico, ou aqui como está escrito base. O genésico é o chakra associado à gênese, à criação, ao sexo. No caso dos cachorrinhos, o pintinho, e das cachorrinhas, o útero delas. O segundo plexo, que seria o básico, segundo essa vertente, não se tem nos animais. O terceiro plexo, que é o solar, segundo essa vertente, tem nos animais. O quarto plexo aqui, que seria o terceiro, segundo essa vertente, tem nos animais. E o último plexo que teria nos animais seria o sétimo, que é o coronário. Segundo essas vertentes, esses livros, não se tem no animal o plexo básico, não se tem o laríngeo e não se tem o frontal. Bora lá para vocês entenderem por quê. Botei aqui até outra imagem para a gente olhar melhor. Essa aqui tem até um oitavo mostrando como se fosse a aura do animal e tudo mais. Primeiro de tudo, o básico. Daqui a pouco eu também vou falar de mediunidade nos animais, se animal vê ou não o espírito. Por que é dito nessa vertente que existe o básico? Porque animal procria, animal da vida, o cachorrinho e a cachorrinha vão lá, se juntam e geram vida, não é isso? Então tem sim o plexo básico, que seria, na verdade, o plexo genésico, que é o da gênese, que é o sexual. Então, cachorros, gatos e todos os animais têm o genésico. Em relação ao sacral, que está sendo aqui chamado de sacral, mas eu chamo de básico, que seria o segundo plexo, é dito que os animais não têm. Lá na palestra eu explico que o básico está associado em nós aos intestinos, grosso e delgado, e também está associado ao nosso processo de saber identificar quando a gente está fazendo uma coisa certa ou errada e aos nossos pensamentos e reflexões. Por isso que alguns livros dizem que os animais não têm o básico. Não por eles não funcionarem em relação aos intestinos, afinal, animais também têm intestino, mas sim por essa parte psicológica da escolha do certo e do errado. Afinal, o animal não sabe o que é certo ou errado, ele só tem um instinto. Então, para quem acredita que tem o básico, vai continuar a mesma coisa, vai funcionar apenas para poder ajudar nos intestinos. Quem não acredita vai dizer que é por causa disso, porque o animal ele não vai decidir o que é certo e o que é errado. O terceiro plexo, que é o solar, que está associado ao estômago e à vontade, dizem que sim, todos os animais têm, porque é o plexo do estômago, que é o plexo que faz a digestão, que faz a gente comer, que faz a gente transformar essa comida em energia. Ambas as vertentes dizem que a gente tem sim o solar. O quarto plexo, que está aqui como cardíaco, também ambas as vertentes dizem que nós temos, e os animais também, o cardíaco, afinal o coração do animal pulsa, e o coração do animal está ali mantendo ele vivo, assim como na gente. O quinto plexo, que é o laríngeo, essa vertente diz que os animais não têm, porque o animal não fala, tirando os papagaios que repetem sons, eles não estão falando, eles estão repetindo o som. O animal não fala, então não tem porque eles têm um laríngeo, mas para quem acredita diz que tem sim um laríngeo, e ele tem a função apenas de cuidar dos pulmões e da garganta e do processo respiratório do animal. E essa vertente também diz que não tem no animal o frontal. Afinal, o plexo frontal na gente é o responsável por pensar, refletir, idealizar e pensar coisas em geral. Então, como o animal não pensa, ele só tem instinto, ele tem repetição, ele tem uma força de fazer as coisas, não teria por que os cães ou gatos terem o plexo frontal. E essa vertente diz que sim, todos nós temos o coronário, afinal, o plexo coronário é o responsável por pegar a energia do astral e transformar essa energia em fluido na gente. Transforma o fluido universal em fluido animal, que é o fluido que tem aqui dentro da gente, que é o fluido animal que a gente emite nas pessoas quando a gente faz o passe ou a prece. Então, segundo o que Ramatiz diz, principalmente nesse aqui, que é o Fisiologia da Alma, e também no
Mediunidade de Cura. E esse Fisiologia da Alma é um livro incrível, que ele fala de todos os chakras, do funcionamento dos chakras, de como manter a energia do nosso corpo espiritual vivo e límpido. Ele explica profundamente aí todo esse processo de conexão com os animais e explica também que eles deveriam, e tem, na verdade, só 4, enquanto que eu falei que outros já botam aqui até a aura como oitavo chakra, se é que aura seria um chakra, mas enfim, peguei essas imagens aqui só para ajudar vocês a refletirem. E sobre mediunidade em animais, que tem gente que diz que gato vê espírito, que cachorro vê espírito. Então, outro tema polêmico, porque tem gente que vai defender com unhas e dentes que gato vê espírito sim, que cachorro vê espírito sim, que o cachorro fica olhando pro nada e que é o espírito que ele tá vendo, e tem gente que defende com unhas e dentes que não, que gato, cachorro, que animal nenhum vê espírito. Aqui no Livro dos Espíritos, e lá no Evangelho do Segundo Espiritismo, tem um trecho que fala de um cavalo, de um burro que empacou na estrada e não quis mais andar. Se eu não me engano, também no Céu e Inferno tem uma história parecida com essa. E é dito que esse animal ele sentiu uma energia estranha. Sentir uma energia estranha é uma coisa. Vamos dizer que você entra num local ou você vai para uma rua mais escura, mais afastada e você sente que ali tem perigo. Sentir é uma coisa. Ver, ouvir e perceber espírito é outra. Tem vertente que diz que gatos, em principal, tanto que desde lá do Antigo Egito é muito falado sobre isso, eles veem sim espíritos. Tanto que dizem, inclusive, que os gatos, eles dormem tanto porque eles ficam muito tempo no plano espiritual e, inclusive, dizem que os gatos, eles são grandes limpadores energéticos, que toda casa que tem um gato, o gato limpa toda a energia da casa o tempo inteiro. E tem várias explicações que explicam por que isso, por que do gato e tudo mais, e realmente, entre muitas aspas, faz até sentido realmente essa habilidade. Mas, de novo, o que os livros dizem é o seguinte: o gato ele percebe a energia, ele sente a energia do local, e ele realmente tem, assim, até uma capacidade de limpeza, afinal, ele é um ser com energia, e a energia dele é capaz, sim, de fazer, entre aspas, limpezas e energias no local. Tanto que lá no Antigo Egito tinha a deusa Bastet, que era a deusa protetora das casas e das famílias. E essa deusa Bastet era a protetora das casas. Tanto que, se vocês não sabem, existem mais múmias de gato do que de humanos em toda a história do Egito. Porque gatos eram considerados sagrados e a própria manifestação da deusa Bastet. Então, se eu tivesse um gato em casa e meu gato morresse, a minha família ficava de luto por semanas. Nós fazíamos a mumificação do nosso gato e sentíamos sentidos, porque provavelmente algum tipo de maldição podia estar caindo sobre a nossa família para o nosso gatinho estar morto. Por isso que eles mumificavam o gato, e mumificar é um processo caro. E é claro que antigamente os gatos eram muito importantes porque tinham muitas pragas. E como era uma região onde eles precisavam de muito cuidado para com a alimentação, era muito importante ter muitos gatos para afastar ratos e pestes em geral que geravam doenças. Então os gatos eram muito importantes lá no Egito. Mas, de novo, tem vertente que diz que gato não vê, que gato não sente. Tem vertente que diz que sim, que vê, que sente, que limpa. Então depende daí do que você prefere seguir, do que a sua intuição entende, do que é o certo. Eu entendo que sim, eles percebem energia, sim, eles conseguem sentir a energia no local, mas ver e entender o que é, eu não sei se o nível de consciência deles permite, como eu expliquei durante a palestra. Eles podem perceber uma energia diferente no local, mas em si, em si ver é complicado. Eles podem sentir, olha, naquele canto tem uma energia estranha, por isso eles realmente ficam olhando, ficam rondando, porque gato é curioso. Mas que ele entende que é um espírito que está ali, eu acho complicado. A mesma coisa com os cães. Cães sempre foram símbolos de caça, de proteção, de guarda. Eles não têm toda uma mitologia que nem os gatos associados a espírito, mas também dizem que cão vê gato. Só que é que tá. Porque muitas vertentes dizem que não vê?
Porque lembram que eu falei aqui que que cachorro não tem o plexo frontal, que é o plexo da testa, que é o terceiro olho, como alguns chamam, que é a glândula pineal. Quer dizer, eles têm a glândula pineal, mas não essa função espiritual. Então, se ele não tem o plexo frontal, que é o que dá a habilidade de ver espírito, como é que ele ia ver o espírito no local? Entendeu? Então, por isso que tem todo esse atrito de linhas diferentes que falam assuntos diferentes. Sobre reencarnação de animais, só mais um dado, dizem que tem uma história muito bonita de Chico Xavier com a cachorrinha que ele tinha. Que a cachorrinha que ele tinha um hábito de sempre agir e brincar com ele de uma mesma forma. Ele tinha essa cachorrinha, é cachorro, esse cachorro morreu e anos, meses depois, foram meses ou foram anos depois, outro cachorrinho apareceu para ele e ele começou a cuidar. E ele dizia: essa é o mesmo espírito daquela que eu tinha antes. E ninguém acreditava, ninguém acreditava. E aí um dia ele foi e brincou com esse cachorrinho falando a mesma coisa que ele falava para a antiga cachorrinha dele. E o cachorrinho fez o mesmo ato de pular, de fazer um gesto com a patinha igual a que o antigo cachorro dele fazia. E muitos contam que essa história de uma forma muito bonita, citando de que realmente existe essa reencarnação em animais. E para finalizar aqui, a gente tem que falar um pouco da metempsicose, que é um dos grandes erros de interpretação espiritual que tem. Existem religiões que acreditam na metempsicose. Para quem não sabe, metempsicose seria tipo a capacidade de transferir psiquicamente o espírito de uma pessoa para o corpo de um animal. Então não tem religião que diz: ah, e se eu na próxima encarnação vier como uma vaca, ou vier como um gato, ou vier como uma barata? Segundo o kardecismo e a maioria das ordens sérias de espiritualidade, a metempsicose é uma bobeira, é uma besteira e não tem como. Porque, que nem eu falei, tem vários reinos aqui. Não tem como alguém que chegou no reino Plantae voltar a reencarnar como mineral. Não tem um ser do nível animal reencarnar de volta no nível das plantas. Não tem como um ser do nível hominal reencarnar de volta como animal. Então a metempsicose, que é essa ideia de que a gente na próxima encarnação, se eu fizer muito mal nessa vida, eu posso voltar como animal, é uma grande besteira. Eu vou voltar como homem de novo, só que passando mais dificuldade, mais sofrimento, ou então vou reencarnar de novo, só que em um planeta mais atrasado, como Kiron, Nibiru, ou sei lá o que chamam de acordo com a vertente. Então a metempsicose, sendo direto, é uma grande besteira, mas em compensação eu tenho meu respeito a essa visão e a quem pensa nisso, porque se não fosse pela metempsicose, muita coisa de ruim poderia ter acontecido. Que nem eu falei, tem muitas religiões que acreditam na metempsicose, e eu peço até desculpa pelas minhas falas anteriores, como, se eu não me engano, o hinduísmo e algumas religiões lá da Índia, e algumas religiões também associadas, enfim, essa visão de reencarnação. E por que eu tenho um certo respeito? Porque se não fosse essa ideia de metempsicose, o respeito aos animais não teria sido trabalhado em muitos da antiguidade. Que nem a gente já viu lá quando passou aquela novela Caminho das Índias, o respeito que eles tinham às vacas. Querendo ou não, esse tipo de ideia como a metempsicose fez muitos humanos passarem a respeitar mais os animais, a tratarem os animais com mais gentileza, a não matar os animais, a não comer os animais. Então, de certa forma, eu vejo sim uma certa utilidade na metempsicose nesse sentido de que ela, de certa forma, alimentou um respeito aos animais, a um cuidado aos animais, uma percepção de que os animais eles têm também, de certa forma, sentimentos, digamos assim, e eles sofrem, e eles ficam alegres, e enfim, todo esse respeito pela causa animal é uma das partes que eu admiro a metempsicose, mas no sentido filosófico não tem mesmo sentido acreditar na reencarnação no animal de um ser humano. Bem, é isso. Eu acho que eu consegui trabalhar todos os pontos possíveis desse tema. Como sempre, eu agradeço muito a vocês que estiveram aqui presentes assistindo. Bora agora passar para o nosso encerramento e eu desejo, como sempre, que o sucesso seja a única possibilidade.